Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Decola Marketing Digital. Eu sou Bruno Pires, gestor aqui da Decola, criador de conteúdo, e hoje vamos começar um projetinho novo que a gente está querendo jogar aqui para o YouTube em formato de vídeo mais longo, mais informativo para você que quer buscar referências, que quer ver o que está acontecendo na criação de conteúdo, as métricas, o que está em alta, o que está em baixa, para você poder adaptar para a sua realidade, para o seu negócio. Bom, nesse caso que a gente vai mostrar aqui, eu passei um mês fazendo conteúdo todos os dias em um perfil e eu quero mostrar o desempenho deles para vocês. Mas claro que primeiramente eu preciso apresentar o que é esse perfil, o que é esse projeto. O perfil @bruno.fc, ele é voltado a conteúdos sobre futebol, principalmente ao Mirassol Futebol Clube. Aí você já se questiona, nossa, mas o que eu vou trazer de realidade para a minha empresa, para o meu caso? Claro, gente, aqui é uma criação de conteúdo num nicho específico. Eu não estou rentabilizando ainda em nada hoje essa criação de conteúdo. Eu só invisto meu tempo realmente para a criação de conteúdo nele. Mas eu te garanto que você vai ver alguns pontos aqui que dá sim para você adaptar para a sua realidade. Honestamente, essa página ela começou com um cunho bem pessoal. Eu, Bruno, eu sou muito apaixonado por futebol. Eu tenho acompanhado de perto essa campanha do Mirassol na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu comprei o pacote, eu vou em todos os jogos e eu gostaria de mostrar mais esses vídeos, essas coisas que eu faço quando eu vou nesses jogos. Mas eu tinha muita dificuldade de postar isso no meu perfil, Bruno. Eu crio conteúdo sobre marketing. Eu não queria ficar criando muito conteúdo ali sobre o Mirassol. Ia ficar totalmente destoante ali. Então, eu criei um perfil novo. Primeiramente, eu criei no TikTok e fui postando algumas coisas lá. E, cara, de primeira, basicamente, nos primeiros dias que eu postei ali, deu um boom muito grande. Então, como começou a ter esse maior impacto, essa maior visibilidade, audiência, eu passei então a levar esse projeto um pouco mais a sério. Falei, cara, já que é isso, eu vou aproveitar para postar todo o santo dia, que eu quero testar formatos, quero testar conteúdos, quero testar esse público, esse nicho, coisas diferentes. Então eu aproveitei isso que eu já tinha começado a fazer e que estava dando visibilidade para fazer testes. Bom, contextualizados, vamos abrir já os principais números, principais métricas desse primeiro mês de desempenho. Nós tivemos basicamente 1 milhão de visualizações em 30 dias, juntando as 3 plataformas que a gente trabalha, que são, em ordem de resultados, o TikTok, o YouTube, tanto YouTube Shorts quanto vídeos longos, e o Instagram. Então, desse quase 1 milhão de visualizações, a gente pode ver que 95% deles vieram pelo TikTok. A grande massa ali vem do TikTok. E o Instagram foi o que teve menor desempenho aqui. Ele teve um pouco mais de 1%. Já já a gente vai passar nesses números do Instagram. Então, vamos começar falando da nossa plataforma campeã, o TikTok. No período total, a gente teve então 931 mil visualizações no TikTok. Você vê então ó, que das 977 mil visualizações, 931 vieram aqui do TikTok. O gráfico aqui no começo, ele está com um pico absurdo. Nesse primeiro momento aqui, nesses primeiros 2 dias de postagens, a gente chegou a ter 500 mil visualizações, acho que até mais. Então, só nos primeiros dias a gente já bateu 500 mil de visualizações. Isso me empolgou. Inclusive, depois foi tendo uma queda ali brutal de desempenho. É que aqui, gente, a comparação ela está muito absurda. Porque aqui o pico ele é de 500 mil visualizações, só que aqui, essas partes mais baixas aqui, elas também são boas visualizações. Tem dias aqui que dá 5 mil visualizações, 10 mil. Aqui, ó, esse segundo pico aqui no dia 18 de setembro, ele teve 47 mil visualizações. Vamos arredondar para 50 mil. Então, é gente pra caramba, 50 mil pessoas. Mas olha a diferença da altura do gráfico aqui e aqui. Então, claro, aqui foi um pico muito absurdo, mas depois ele seguiu uma média bem interessante. Além disso, a gente teve aqui 11 mil visualizações de perfil. Não são todas que começaram a seguir, mas foi um grande fluxo de pessoas ali visitando o perfil. 41 mil curtidas,
2.100 comentários, que é uma métrica muito boa, e 796 compartilhamentos. Analisando aqui os 5 principais vídeos do TikTok, a gente está considerando esse ranking por base das visualizações, tá bom? Então o vídeo que disparadamente deu mais visualizações foi esse primeiro aqui, que é um vídeo que eu estou mostrando ali um pouco da entrada do estádio. Só ele teve 531 mil visualizações durante o período. Então ele aqui foi o que mais teve visualização. O segundo lugar foi um vídeo de 80 mil visualizações que foi postado nesse mesmo dia, tá? O primeiro dia aqui de postagem eu já coloquei aqui no TikTok uns 4, 5 vídeos de uma vez e foi o dia que deu o boom. O maior foi esse aqui, mas os outros também, a maioria aqui estão nos top 5. Esse outro aqui, ele já foi de um pouco depois, esse que inclusive foi um carrossel de fotos, para você que acha que o TikTok é só vídeo, não. Imagens, estáticos e carrosséis têm um bom desempenho também. Outro vídeo aqui com 68 mil, 29 mil. Então, esses aqui até que tiveram uma média bem interessante, mas o que mais foi destoante foi esse primeiro aqui. Sobre público, seguidores, nós conseguimos aqui 1.300 seguidores no perfil, sendo que 84% desses são homens, o que já era imaginado, um público de futebol, é muito mais masculino. E a idade principal desse público é dos 25 aos 34 anos, que é exatamente a faixa etária em que eu estou inserido. Então, eu acredito que eu consigo comunicar mais com esse público. Tem uma parte aqui interessante também de público mais jovem, aqui dos 18 aos 24 anos, mas tem um público mais velho também. Então, mesmo no TikTok, nós não estamos falando só com público novinho e jovens. Tem um público da minha faixa etária e um público mais velho. Bom, agora vamos analisar o YouTube, que foi a segunda plataforma com melhor desempenho e que honestamente me surpreendeu muito. Nós tivemos aqui então um total de 34 mil visualizações no YouTube ao longo de todo esse período. Vale destacar que o YouTube a gente começou a postar depois. Eu estava postando primeiro no TikTok, depois eu criei o Instagram e depois de um tempo ainda que eu criei o YouTube, mas ele mesmo assim se apresentou melhor ainda do que o Instagram, bem constante. A maioria das postagens aqui foram em shorts, mas a gente teve 3 publicações de vídeos um pouco mais longos no formato widescreen. Aqui a gente vê o gráfico de visualização dos shorts, que realmente foi o mais constante, o que a gente mais postou, e aqui embaixo de visualização de vídeos formato YouTube mesmo. Coloquei um aqui nesse início, ele deu um boomzinho, depois eu fiquei um tempo sem postar, e aqui nos últimos dias eu acabei postando um vídeo que foi realmente mais longo ali, era um vídeo de 14 minutos, e ele deu um aumento interessante aqui nas visualizações. Vamos analisar as 5 principais postagens do YouTube Shorts nesse período, então. A gente percebe aqui já um comportamento bem diferente em relação ao TikTok. Lá foram mais conteúdos gravados e humanizados, mostrando a minha cara. Nesses aqui, a minoria tem essa humanização e mostra a minha cara. Sobre público, conseguimos então 59 inscritos no canal, isso é muito relevante, tá? É muito mais difícil você conseguir inscrito no canal do YouTube do que seguidores no Instagram. E nós conseguimos fazer mais inscritos aqui no YouTube do que seguidores no Instagram. Então, enfim, desses 59 inscritos no canal, a maior parte são homens, mais uma vez, já era esperado, dos 25 aos 44 anos. Aqui a gente tem um público um pouco mais velho do que o comparado no TikTok, mas que está de acordo também com o que a gente imaginava. E um ponto interessante aqui do YouTube também é que ele mostra os dispositivos que as pessoas assistiram os conteúdos. Então, a maioria aqui foi pelo dispositivo móvel, ou seja, pelo celular, mas nós tivemos 18% de visualizações de tempo de exibição na TV, inclusive pelos shorts. Então o pessoal assiste o YouTube Shorts pela TV. E por fim, vamos analisar aqui a nossa última plataforma, o Instagram. Eu confesso que eu estou com um pouco de ranço aqui do Instagram e vocês vão me entender agora. Bom, enquanto o TikTok alcançou 930 mil pessoas, o YouTube alcançou 35 mil pessoas, o Instagram teve disparadamente o pior desempenho, com apenas 8 mil pessoas. Nós tivemos 48 novos seguidores, 330 interações totais com as
com as postagens e 94 visitas do perfil. Tudo aqui muito abaixo do que as outras plataformas. E vale destacar aqui também que esse alcance ocorreu mais no início do projeto aqui, entre os dias 1º e o dia 7, 8 de setembro. Depois a queda foi muito brusca. Aqui, se a gente for ver, os principais vídeos do Instagram são uma mescla do TikTok com o YouTube. Tem vídeos sim humanizados que mostram o Bruno falando, mas também tem esses vídeos de materiais reais que não são falados, que tem vídeos em alta. Podemos dizer que até um certo lifestyle ali, alguns conteúdos um pouco mais instagramáveis mesmo. E vale destacar que não temos informações relevantes sobre o nosso público, os nossos seguidores do Instagram, porque ele só começa a mostrar essas informações a partir dos 100 seguidores. E nós estamos longe disso, com apenas 48 seguidores. Bom, algumas observações interessantes para a gente analisar aqui. A primeira delas foi alguns testes de formatos. O que eu fiz nesses casos aqui? Esses dois prints aqui, os conteúdos deles são os mesmos. Então vamos analisar esse primeiro aqui. Esse primeiro, então, tem o vídeo onde eu, Bruno, estou falando ali sobre esse jogo entre Mirassol 2 e Juventude 0. Eu estou falando ali no estádio mesmo, como que foi, o que aconteceu, o que eu achei. E esse outro aqui também é sobre os 2-0 do Mirassol no Juventude, mas ao invés de ser eu falando, eu coloquei um vídeo que eu fiz também no celular e coloquei uma música em alta. Nesse caso, o vídeo meu falando foi disparadamente melhor. Já nesse caso aqui, que foi outro jogo entre Botafogo e Mirassol, nesse caso aqui é do pré-jogo. Então eu coloquei primeiro um vídeo falando sobre o meu palpite do jogo e por quê. Então eu fiz uma análise do contexto ali dos dois times e dei o meu palpite. Só que no mesmo dia eu postei essa imagem que também é de palpite. Aqui tem o meu palpite junto com o palpite de outras pessoas e ele gerou aqui que ele está meio apagadinho, mas tem 69 mil visualizações. Então, nesse caso, a imagem foi disparadamente melhor do que o vídeo. Significa que um vídeo ou uma imagem é melhor? Não sei. Nesse caso aqui, os comportamentos foram diferentes nos dois casos. Eu pretendo continuar fazendo mais vezes. Não precisa ser sempre, mas alguns conteúdos em específico, você pode tentar fazer isso. Faz em dois formatos diferentes. Posta um vídeo, posta uma imagem. Posta um vídeo às vezes mais sério, outro mais despojado. Tenta pegar o mesmo conteúdo, mas fazer ele de formas diferentes. E você pode postar eles até no mesmo dia, na mesma hora, que você tem essa análise mais completa e mais eficiente sobre o desempenho de cada um deles. E outra coisa bem interessante que eu analisei, nesse caso principalmente no TikTok, é que é o seguinte: conforme você vai fazendo as postagens ali, o TikTok, além de entregar essa última postagem que você fez, mas ele vai mostrar também outros posts mais antigos. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma postagem, mas olha a quantidade de vídeos diferentes que as pessoas estavam curtindo meio que naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Nesse outro dia também, olha 5, 6 vídeos diferentes que as pessoas estão curtindo. Esse aqui, inclusive, esse primeiro que tá com o fundo branco, preto e branco aqui, ele foi um vídeo que foi muito ruim no dia que eu postei, mas ao longo dos últimos dias tem aparecido mais pessoas que estão curtindo ele. Então você vai tendo esse histórico de conteúdos e no TikTok você tem um prazo de validade bem maior das postagens. Bom, analisando tudo isso, o que a gente tem de principais feedbacks? O primeiro deles é a questão de multiplataformas. Cara, você faz o conteúdo, posta ele em diferentes plataformas. Normalmente o pessoal nos últimos anos tem focado muito no Instagram. Claro que ela é a principal plataforma, é o que o pessoal mais acaba acessando. Mas, cara, nesse caso, se eu tivesse feito as postagens no Instagram, eu teria apenas 1% de todos os números, todas as visualizações que eu tive. E com isso, como foi um desempenho bem baixo no Instagram, provavelmente eu teria desanimado e já parado o projeto. Então, o mais difícil é você criar o conteúdo. Como você criou, tenta distribuir ele em plataformas diferentes. Isso significa também que você vai deixar o Instagram de lado?
Não, porque mesmo que com menos visualizações, ele ainda é a plataforma mais completa. Então ele tem feed, ele tem Reels, ele tem Stories, ele tem o Direct, ele tem comunidades. É a plataforma que as pessoas acessam mais vezes ali ao longo do dia, em média. É normalmente a sua principal vitrine. Quando as pessoas perguntarem de algum projeto, de alguma empresa, vão pedir normalmente o perfil do Instagram para analisar. Então ele ainda assim é muito importante também, mas não foque só em uma plataforma, independente de qual que seja ela. O segundo ponto que a gente analisou foi comportamentos diferentes de consumo dentro de cada plataforma. Então a gente viu que as principais postagens no TikTok não foram as mesmas do YouTube Shorts e não foram as mesmas do Instagram. Claro que algumas ali a gente viu que tem algumas publicações em comum, mas mesmo assim os comportamentos ali são diferentes entre as plataformas. O terceiro ponto, que é bem interessante também, é uma questão de anonimidade, principalmente no TikTok. Então, o que nós percebemos? O TikTok, quando você começa a postar ali, você tem um alcance muito grande de pessoas que provavelmente você não conhece e que elas também não te conhecem. O algoritmo para buscar novos usuários, ele é muito bom. Já o Instagram, mesmo que eu criei um perfil novo do zero no Instagram, em geral eu percebi que as pessoas que consumiram meu conteúdo, que receberam meu conteúdo e que seguiram meu perfil, são pessoas que estão no meu círculo de amizade, meu círculo social e pessoas da minha região, da minha cidade. Se você tem interesse em criar um projeto novo, mas você está com vergonha aí de postar, de dar a cara, meu, usa o TikTok. Cria um perfil lá no TikTok, posta os conteúdos por lá, vai testando por lá, vai se soltando por lá. Mas mesmo assim, em algum momento, vai ser importante você vir para o Instagram. E por fim, mas não menos importante, a humanização. A gente viu que algumas plataformas a humanização teve menos impacto do que outras, mas em geral é necessário humanizar. Você impacta as pessoas, você se conecta mais com elas, você mostra que tem uma pessoa real fazendo ali. Eu até costumo falar que na era da inteligência artificial as pessoas se conectam mais ainda com pessoas reais, porque quantos perfis de futebol não tem aí que são feitos com inteligência artificial? Eles até têm um desenvolvimento, eles até têm alcance e até monetizam bem, mas a humanização ela vai criar um relacionamento constante e sustentável com o seu público, além de também potencializar visualizações do curto prazo. Uma observação, voltando ao ponto anterior da anonimidade. Isso não significa que você não vai dar a cara, porque sim, é super sugerido de você dar a cara, mas você mostrar a sua cara em uma plataforma que você vai ser anônimo de certa forma, que as pessoas que estão próximas de você, que fazem parte do seu círculo social, provavelmente não vão te ver ali, você vai estar humanizando, mas com um pouco menos de responsabilidade social nesse sentido, tá bom? Então sugiro que você sim dê a cara, mas começa no TikTok, que você vai se soltando ali e vai entendendo seus conteúdos. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se você conseguiu trazer informações relevantes para a sua realidade, para o seu perfil, para o seu empreendimento, eu peço então, por favor, que você deixe o like, deixe algum comentário aqui que ajuda bastante o YouTube a entregar mais esse conteúdo e segue o perfil da Decola lá nas redes sociais também, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, @decola.ads, beleza?